Meus amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Nós nos encontramos mais uma vez. Você aí na sua casa, nós aqui, gravando, na verdade, esse culto que você está neste momento assistindo aí na sua casa. E nós queremos, antes de qualquer outra coisa, orar ao nosso Deus, agradecendo ao nosso Deus pelo fato dele estar nos permitindo, ainda em meio às dificuldades, em meio à crise, está nos permitindo adorar o nome dele. Feche seus olhos e eu quero orar com você nesta noite. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós temos perdoados a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, Pai, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Muito obrigado, Senhor, porque temos a confiança que em meio a todas as circunstâncias adversas, a tua mão de poder estará a nos sustentar. Em tudo o Senhor tem cuidado de nós. E nós cremos, ó Deus, que ao seu tempo, tudo isso que temos vivido, Senhor, terá um fim, Pai. E ao findar todas essas dificuldades que vivemos, sairemos com certeza, Pai, fortalecidos, porque o Senhor é a nossa força. Por isso nós oramos e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu quero deixar com você, nesse momento, a leitura da palavra de Deus, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E logo depois da leitura dessa palavra, nós estaremos ouvindo o ministério de louvor. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo de número 11. Diz assim a palavra de Deus: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Jesus por meio de nosso Senhor, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. E esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos pecadores. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois pode ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Versículo 11. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Que Deus nos ensine através dessa palavra e o Espírito Santo venha ratificá-la no nosso coração. Ministério de Louvor com oportunidade.
fechado em meu coração. Voltar a ter intimidade e adentrar no ambiente da adoração, onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade, onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Eu quero entrar no ambiente da tua glória. Eu quero estar com vestimentas de glória, para encontrar contigo, ser outra vez achado em seu coração, voltar a ter intimidade e adentrar no ambiente da adoração, onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade, onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a sua majestade, no ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória, no ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória, aquele que é e que há de vir, aquele que era, aquele que é e que há de vir, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória, no ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. Aleluias. Santo Deus. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus.
nas minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, Eu sou teu e tu és meus momentos e os dias meus, respirar. pra ti eis-me aqui, rendido eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido eu sou teu e tu és Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Aleluias. Santo, santo é o teu nome, Pai. Te exaltamos.
adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o teu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Sobre si, pecado, Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu Em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, seja exaltado, engrandecido. o seu nome é santo, poderoso é, e Não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Levou sobre si todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados. É por isso que nós estamos aqui hoje. de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, a sua glória morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Aleluias. Tu és santo, ó Pai, Tu és glorioso. Te exaltamos, Pai, te glorificamos, Pai, porque Tu és digno, Pai, de todo louvor, Pai, de toda glória, de toda honra, Pai. Exaltado seja, Pai, o Teu santo nome, Pai. Glorificado seja, Pai, eternamente, eternamente, Pai. Santo Tu és. Aleluias. Confiando em nosso Deus e em Teu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não
seremos abalados. Permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Seremos abalados, confiando em nosso Deus e em teu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, pois nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, pois nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados.
és santo, meu Deus, tu és glorioso, meu Pai. Glória a ti, meu Deus. Glória a ti, Pai. E aleluias. Amém. Amém. Eu queria compartilhar com você aquilo que temos vivido, aquilo que temos, enfim, essa situação em que temos sido constrangidos a não estarmos em outros lugares que gostaríamos, temos que ficar na nossa casa, é assim que tem que ser. Mas apesar de tudo, o nosso Deus, que está no controle de todas as coisas, não permitirá que nós, enquanto igreja de Jesus, venhamos a ser calados, ainda que no nosso isolamento social. Porque ninguém vai calar a igreja de Jesus. Ninguém vai calar a voz de um adorador, como eu já tenho falado aqui. Querido, eu quero falar, nós estamos vivendo por esses dias, hoje, domingo de Páscoa, nós estamos vivendo um período em que o nosso Salvador foi crucificado. E é importante nós termos isso em mente durante todo o tempo da nossa vida. Jesus não morreu por nós porque tinha grandes esperanças pelo que somos e pelo que seríamos sem Ele. Não. Ele morreu exatamente porque sabia que se continuássemos sem Ele, em nós não haveria nenhuma esperança. Por conta disso, queridos, Ele decidiu pagar o preço, dando o seu sangue, derramando o seu sangue, dando a sua vida. Jesus morreu para pagar o preço, para nos resgatar da morte pelo pecado. A Bíblia diz que nós andávamos mortos, estávamos mortos por conta do nosso pecado e delito. Então Jesus decide pagar um alto preço para nos resgatar para Ele mesmo. E Ele resolve isso não levando em conta o que Ele passaria na cruz do Calvário. Jesus, Ele suporta a ignomínia da cruz. Jesus, Ele sofre a humilhação da cruz. Jesus sofre também, não só humilhação, mas Ele faz-se maldição por nós. A Bíblia vai nos ensinar que maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Jesus não tinha nenhum pecado, mas Jesus, Ele suporta a humilhação. Ele se faz pecado por mim e por você. A cruz, portanto, não é um acidente como muitos pregadores costumam falar. A cruz não é um acidente. A cruz verdadeiramente, ela era para Jesus. Jesus sabia quando Ele foi enviado, se tornou homem entre os homens, e Ele sabia da sua missão. Ao tempo determinado, Jesus teria que ir àquela cruz. Então a cruz não é um acidente, a cruz é uma realidade. É uma realidade na vida de Jesus e ainda é uma realidade para mim e para você. Olha o que Jesus diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Lucas capítulo 9, versículo 23, faz esse registro. A cruz, ela nos faz refletir sobre o sofrimento de Jesus. A cruz, querido, nos traz a reflexão do sofrimento de Jesus. A morte de Jesus foi cruel, dolorosa. A forma de morrer que existia naquele tempo, a morte de cruz, ela é de todas a mais dolorosa. Além de dolorosa, ela era humilhante, mas mesmo sofrendo de forma terrível, Jesus se manteve fiel até o fim.
Antes da crucificação, Jesus foi espancado várias vezes, açoitado brutalmente. Uma coroa de espinho foi enfiada em sua cabeça e ele foi obrigado a carregar a sua cruz pela cidade. Jesus já estava muito, mas muito fraco quando foi pregado naquela cruz. Soldados pregaram a sua mão, os pés de Jesus, deixando Jesus pendurado numa posição muitíssimo desconfortável por cerca de meia hora. 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, Jesus estava pendurado naquela cruz. A Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5 vai dizer: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos por conta de nossos pecados e delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Jesus precisou morrer. Jesus precisou morrer para que eu e você tivéssemos vida nele. Portanto, queridos, não há vida fora de Jesus. Só há vida em Cristo. A visão da cruz, portanto, ela nos remete ao ato salvífico de Jesus. A visão da cruz, ela nos remete ao nosso resgate, ao nosso ressurgir com Cristo, ao ser nela crucificado e morto. A cruz, querido, ela não é um acidente. A visão da cruz, não a visão vazia da cruz, mas a visão do Cristo crucificado naquela cruz, nos trouxe algo fantástico e maravilhoso. A Bíblia diz que nós estávamos perdidos, andávamos perdidos como ovelhas que não têm pastor. E essa visão da cruz, quando nós olhamos para a cruz, nós entendemos o que Jesus fez, o sacrifício que ele fez. Então a visão da cruz, ela nos traz a visão da regeneração. Jesus, ele nos gera novamente para uma vida diferente com ele. Agora, Jesus nos tira das mãos da morte e do inferno e nos traz para a sua maravilhosa luz. Ele nos regenera. A visão da cruz nos lembra da purificação, e o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Ele estava levando sobre ele mesmo naquele madeiro o meu pecado e o seu pecado, o pecado do mundo. João Batista, quando está batizando e que Jesus se aproxima do local onde ele estava no Rio Jordão, e João Batista exclama: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A visão da cruz nos leva a esse processo de santificação. Quando nós começamos a ver o sacrifício de Jesus, preso naquela cruz, pregado naquele madeiro, nós entendemos que o sacrifício dele não pode ser em vão. E é por isso mesmo que a Bíblia vai dizer para nós buscarmos a santificação. Porque o escritor aos Hebreus, ele diz para nós: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O sacrifício de Jesus nos leva à consciência de um processo de santificação. A visão da cruz nos leva a uma outra questão bastante importante, que é a justificação. Nós não tínhamos condição de pagar o preço. A Bíblia vai dizer que Deus olhou lá do alto da sua glória e não viu um justo sequer. Daí ele tem enviado o seu Filho, por amor a mim e a você, porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como Jesus olhou e não viu nenhum justo, ele manda o seu filho para nos justificar com o seu sangue ali na cruz. A visão da cruz nos leva a refletir sobre a nossa justificação. É o sangue de Jesus, o preço, o alto preço pago na cruz do Calvário, nos trouxe a justificação. Agora, o preço do pecado que nós devíamos ter pago, não tínhamos a menor condição. Jesus já pagou. E justificado com Cristo, temos a oportunidade de estar na glória, de estar no céu com Deus. A visão da cruz ainda nos leva à glorificação. A palavra de Deus diz que nós teremos um corpo glorificado depois de passarmos por todos esses processos aqui na terra, de passarmos por todas essas situações ainda que de sofrimento, mas naquele dia seremos glorificados e veremos o nosso Redentor como Ele de fato é. A Bíblia, querido, a palavra de Deus, ela vai nos tranquilizar. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19 diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, mas foi pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue precioso de Jesus. É isso, queridos, que devemos olhar para a cruz de Cristo e ter esses entendimentos acerca daquela cruz. Como eu disse, não da cruz vazia, mas do Cristo pregado naquela cruz. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, como eu já disse, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De sorte que Jesus veio com um único propósito: morrer por você, morrer por mim, morrer por nós. Jesus veio com um objetivo definido de dar a sua vida em resgate por muitos. Através da morte de Jesus, que vem nos resgatar, nos vivificar, nos salvar e nos facultar o caminho para a vida eterna. Lucas 19:10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Voltando ao texto que nós lemos no início, o texto vai dizer que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Termos sido justificados a partir do nosso momento de fé, na verdade é o próprio Jesus que faz com que nós exercitemos a nossa fé. E fé em quem? Fé em Deus. Não fé na fé, não fé nas coisas, mas fé em Deus. E pela fé que temos em Deus, nós somos justificados. O nosso pecado foi extirpado, foi pago um alto preço pelo sacrifício vicário de Jesus, por intermédio do qual quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. Queridos, estamos vivendo um tempo de grande tribulação, mas a Bíblia é verdadeira em todos os sentidos. E é ela que disse: no mundo tereis aflições. Mas ela diz também:
tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E em Cristo, eu e você somos mais que vencedores. As tribulações, ela vai produzir a perseverança. E eu e você precisamos perseverar, queridos. A Bíblia vai falar em Mateus que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Que eu e você possamos perseverar na presença do Senhor, perseverar em Cristo, lembrando que esta perseverança é que vai nos conduzir à salvação. E a perseverança produz experiência, e a experiência, a esperança. Que experiência? Experiência com Deus, experiência com a palavra de Deus. Precisamos sim ter experiência com Deus. Eu quero dizer para você que o crente que não tem uma experiência com Jesus precisa rever os seus conceitos de crente, de cristão. Então, queridos, precisamos sim ter experiência, porque essa experiência, ela vai nos levar à esperança. Jesus Cristo é a nossa esperança. Em nenhum momento, sob nenhuma hipótese, nós devemos perder a esperança. Porque se perdermos a esperança, é como se estivéssemos perdendo o próprio Cristo. É como se não estivéssemos valorizando o sacrifício de Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Como eu disse, estamos vivendo um tempo de tribulação, um tempo difícil. Não temos tido condição de fazer o que queremos, como sempre nos portamos, até sermos atacados por esse chamado Covid-19. Estamos impedidos de ir e vir com a liberdade que sempre tivemos. Mas eu quero dizer para você que somos livres em Cristo Jesus. Aquele que o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. E Jesus nos libertou. O sangue de Jesus nos purifica, nos liberta e nos conduz à vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Eu e você somos livres, livres pelo sangue da cruz. Portanto, não desanimemos, não desfaleçamos, porque certamente o nosso Deus é maior. Jesus está no controle de todas as coisas. Não tire o teu foco da cruz. O nosso foco, enquanto igreja de Jesus, enquanto salvos em Jesus, enquanto lavados e remidos pelo sangue de Cristo, precisa estar na cruz de Cristo. Todas as vezes que nos sentirmos desanimados, enfraquecidos, olha para a cruz de Jesus. Olha para a cruz e siga em frente. Não desanime. Assim como o nosso Deus disse para Josué, Ele diz para nós nesse tempo de dificuldade: ser forte e corajoso. Eu e você precisamos ser fortes e corajosos nesse tempo. Não cessar de falar do amor de Cristo. Ser forte e corajosos, não deixarmos de profetizar. Porque para isso nós somos chamados. Ide por toda parte, ensinando o povo a guardar o que Jesus tem dito, ensinando a toda a gente que nós tivermos oportunidade de com elas falarmos.
Como eu disse, você está isolado na sua casa, mas você não está calado, porque ninguém vai calar a tua voz como adorador, como adoradora do nome de Jesus. Eu quero concluir essa palavra dizendo para você: nosso foco deve estar na mensagem da cruz. A cruz nos vivificou, a cruz nos regenerou, a cruz nos purificou, a cruz nos santifica, a cruz nos justifica e a cruz nos glorifica. Não a cruz vazia, mas o Cristo da cruz. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Jesus é a nossa salvação. Jesus é o autor e consumador da minha fé, da sua fé. Jesus é a esperança de Israel. Jesus, Ele é a paz do mundo. Ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Portanto, Ele é a paz do mundo. Ele é a paz que precisamos ter. Não é o mundo que te dá a paz. Não são as coisas do mundo que te traz a paz, mas Jesus é a nossa paz. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Jesus é a cura para todos os males. Jesus é a cura para os males de todos os povos e nações. Jesus é o doador da vida. Ele é o galardoador da minha fé, da sua fé. Jesus é a própria vida. Ei, foque na cruz de Cristo. Sabe por quê? Jesus morreu por mim e por você lá naquela cruz. Ele pagou um alto preço, preço de sangue. Ele verteu o seu sangue, Ele deu a sua vida. Mas Ele ressuscitou. E com esta ressurreição, nós também estaremos com Cristo no momento em que formos chamados para estarmos na glória com Ele. Ser com Cristo nesta noite. Viva por Cristo. Esteja em Cristo. Foque a cruz. Foque o Cristo da cruz em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde e te proteja. Mais uma vez, eu quero profetizar sobre a sua vida. O amor de Deus, a graça de Jesus o Filho, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo, ser com a tua vida, ser com a tua família, ser com esta igreja, ser com todo Israel, espalhado em toda a face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. E o povo de Deus diga amém. Deus abençoe e até a próxima.